Vamos nos colocar em pé. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 20. Texto bastante conhecido, exaurido, pregado, mas esse é o segredo da Bíblia, né? Que você lê uma história 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes, e 100 vezes Deus fala diferente, né? Lucas 15, 11, parábola do filho pródigo. Diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os seus haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou-o para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, que vinha ele ao longe, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Só até aí, só para embasar aquilo que a gente vai trabalhar hoje. Feche teus olhos. Pai, nós queremos ouvir a tua voz aqui nesta noite. Trata conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus servos. Espírito de Deus, tira, Senhor, toda a resistência da minha carne, da minha alma. Tudo aquilo, ó Pai, que impede eu de discernir a tua palavra, que caia por terra, mas que eu seja um canal de bênção, e que, em nome de Jesus, os teus servos possam ouvir a tua palavra, que eles possam entender a tua revelação, e que o Senhor trate com cada um. Desde já, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Creio que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz. Eu sei que de mim mesmo não tenho nada para este povo, então eu clamo a tua misericórdia. Me usa apenas como instrumento a ser tocado por ti. Desde já eu te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Aleluia. Amados, eu queria falar hoje sobre identidade, sobre o propósito que Deus tem para a minha e para a tua vida. Você sabe que o profeta Isaías diz que ainda quando éramos uma massa informe, dentro do ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para nós. Aliás, Deus já nos chamava pelo nome. Você ainda não era nem alguém que estava andando sobre a terra, e já havia um nome dado a você, e já havia um propósito dado a você. Mas o que acontece? Quando a gente nasce, e a gente cresce e desenvolve, a maior luta de Satanás, o maior empenho que Satanás coloca é tentar fazer com que essa identidade, que é proposta por Deus para a sua vida, seja mudada. Então, eu vou te dar um exemplo muito comum, um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu era garoto, até os meus 10 anos, 11 anos, acho que até 10, porque 11 eu já fui para o ginásio. Até meus 10 anos, eu tinha uma conduta na escola. Então, a minha parte de primário, eu sempre fui um dos primeiros alunos. Só tirava nota boa, e naquela época, não sei hoje, eu acho que hoje nem tem mais isso, a gente, por ser um aluno bom, muitas vezes era monitor da classe. Então, sendo aluno, mas monitor, qualquer coisa, a professora vinha e perguntava como é que estava, como é que não estava. Quando eu completei 11 anos, eu passei para o ginásio, e a quinta série, o ginásio, na minha época, tinha aquela coisa de, pô, agora eu sou moço, agora eu sou adolescente, né?
E aí você já não tinha mais um professor, eram vários professores, várias matérias. Então a minha cabeça começou a mudar. Aí eu já comecei a andar com uma turminha que era diferente. Aí aquilo que, algo que eu sempre fui bom, então eu comecei já a dar trabalho para os meus pais. Por quê? Porque a minha cabeça começou a mudar. A identidade que eu tinha, né, que foi obviamente colocada pelos meus pais, eu estou falando agora de secular, né? Foi colocada pelos meus pais, começou a mudar. Por quê? Porque eu comecei a andar com pessoas que, sem eu notar, eles estavam mudando a minha identidade. Então, às vezes, é muito comum uma pessoa chegar na igreja, ela chega de uma forma, necessitando, precisando, então ela busca, ela ora, ela se queda aos pés do Senhor, ela busca, ela tenta de todas as formas que o Senhor faça algo na vida dela. Quando geralmente ela consegue esse algo, ela começa então a ter uma autossuficiência. E aí parece que Deus já não é mais primeiro plano na vida dela. Parece que agora ela já alcançou o que ela precisava, então a sua identidade é mudada. Tem pessoas que ela ama a liderança da igreja, depois que ela fica bem, ela começa a meter o pau na liderança da igreja. E aí você fala, não pode, não é possível. Mas por quê? Porque sem perceber, ela está permitindo Satanás roubar a sua identidade. Satanás é expert em roubar identidade. Vou te dar aqui alguns exemplos agora bíblicos. Por exemplo, Saul. Quando Saul foi levantado para reinar sobre Israel. Embora a escolha partiu do povo para Deus e não de Deus para o povo, mas Deus avalizou. Só que Saul começou bem. Eu sempre digo aqui para os nossos pastores, quando Saul foi ungido, quando Deus chamou Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Saul saiu dançando no meio do arraial, cheio da presença de Deus. Então, a princípio, Saul tinha tudo para dar certo. Mas no meio da caminhada, Saul permitiu que a sua identidade fosse mudada. E aquele camarada que era para ser um bom rei, passa a ser um rei totalmente deformado, um camarada totalmente maquiavélico. Ele sai totalmente do propósito de Deus. Por quê? Porque a sua identidade ela é maculada. Amém? Judas Iscariotes foi chamado para fazer parte dos 12, partindo da ideia que tinha os 70, tinha tantos discípulos, e Judas foi escolhido para fazer parte do time principal. O propósito de Deus, a princípio, né, embora a gente sabe que já havia uma proposta de Satanás na vida, isso está lá no livro de Salmos, quando diz que o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar, lá estava falando sobre Judas. Amém? Mas Judas teve a oportunidade, mas ele permitiu que o diabo roubasse a sua identidade. O diabo também tentou roubar a identidade de Pedro. É que Pedro não permitiu momentaneamente, mas depois caiu a ficha dele e ele ainda achou tempo para mudar a sorte da vida dele. Mas o diabo também tentou roubar a identidade de Pedro. Amém? Zaqueu. O Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele e fala assim para ele, esse também é filho de Abraão, o que o Senhor está dizendo? Que ele era um escolhido, mas por muitos anos ele foi um publicano e roubava o povo. Por muitos anos ele foi um publicano e ele fazia tudo errado. Ele usurpava do povo, mas esse não era o projeto de Deus para a vida dele. O projeto de Deus para a vida dele é que ele fosse um filho de Abraão, que ele andasse debaixo da bênção abraâmica. E isso fica registrado em Lucas 19, quando Jesus entra na casa dele e o Senhor trabalha a libertação na vida dele, e o Senhor libera uma palavra sobre ele e diz, olha, a salvação hoje chegou nesta casa, pois esse também é um filho de Abraão. Mas se Jesus não falasse isso em Lucas 19, nós não saberíamos que ele era um filho de Abraão. Por quê? Porque a identidade dele estava totalmente maculada. Todo mundo conhecia Zaqueu como um publicano, um cobrador de impostos abusivos. Aliás, ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Mas essa não era a verdadeira identidade que Deus tinha para Zaqueu. Que é um outro homem, Gideão. O fracassado Gideão, a priori, que está lá em Juízes 6, versículo 11, e é um camarada totalmente fraco, medroso, mas essa não era a identidade que Deus tinha para ele. No final da vida de Gideão, amém? Gideão realmente é a identidade que Deus tinha para ele.
quando a Bíblia diz que ele morre na cidade que ele era, tinha uma pedra, colocaram a estola sacerdotal que ele usava e as pessoas passavam lá, gerou até um desconforto, uma certa idolatria, porque ele marcou tanta época, naquela época, que o povo ia lá na roupa e ficava se esfregando, como se a bênção de Gideão fosse passar para eles. Mas a princípio, você lê a história, Gideão tinha medo dos midianitas, ele era um camarada fracassado, um homem que tinha uma autocomiseração terrível, uma auto-baixa estima terrível, era alguém que não exercia a sua verdadeira identidade. Então, assim como esses homens dentro da Bíblia, um monte de gente dentro da igreja também tem a sua identidade imaculada. Lembra o Moisés? O Moisés não queria ir para o Egito, ele não queria ser o libertador do Egito. Por quê? Porque ele falava assim: Deus, eu não posso, eu sou gago, a minha língua é pesada, eu vou ter dificuldade, porque essa era a imagem que ele tinha, uma identidade imaculada. Mas qual era a identidade que Deus tinha para ele? Que ele seria o grande libertador, o grande legislador. Queridos, Deus não tem essa identidade mentirosa que o diabo às vezes quer plantar na tua vida. Por muitos anos a minha identidade que Satanás colocou era que eu era um drogado, um cachaceiro, um destruído, alguém que foi sentenciado a ter uma família destruída. Mas um dia eu recebi o clique, e um dia eu entendi que essa identidade não era a identidade que Deus tinha para a minha vida, pelo contrário. Irmãos, isso é muito tremendo o que eu estou falando, porque por muitos anos a nossa vida era uma vida enrolada, uma vida literalmente desgraçada. A gente não tinha alegria dentro de casa, a gente trabalhava, ganhava bem, fazia tudo, mas a coisa não andava. Quando Jesus Cristo entrou na minha vida, a minha história mudou, porque eu recebi a verdadeira identidade de Cristo. Sabe, entenda que eu estou te falando. Tem muita gente que está na igreja, que até levantou a mão, entregou, disse que entregou sua vida para Jesus, mas a sua antiga identidade ainda está tomando conta. Você ainda não exerce a nova identidade que o Senhor tem para a tua vida. Vamos para o texto agora que eu acabei de ler em epígrafe, o texto base da nossa mensagem. Esse menino nasceu em berço de ouro, rico, o pai tinha tudo. Conjecturando para os dias de hoje, o menino abria a geladeira, tinha tudo para comer. O menino queria comprar uma roupa, pode escolher a roupa que você quer. Dinheiro não era o problema. Mas um dia ele entrou numas de: não, eu preciso ter a minha independência, eu quero o que é meu, eu tenho direito. E ele foi no pai. Obviamente que isso aqui é uma parábola, é uma história paralela a uma verdade. Jesus está dizendo aqui: quem é o filho pródigo? Nós. Quem é o pai? Deus. A gente, é muito comum na igreja fazer isso. O que ele fez? Pegou o que era dele e se mandou. A princípio está tudo bem, está com muito dinheiro, compra o que quer, faz isso, faz aquilo, tá, mas dinheiro acaba. E acabou o dinheiro dele. E acabou justamente em meio a uma crise que veio. Ele falou: e agora? Não tenho dinheiro, estamos em crise, o que eu vou fazer? Aí arrumou um emprego para cuidar de porcos, para dar lavagem para porco. Ele foi tão para a bancarrota, tão para a destruição, que teve momentos da vida dele olhar o porco comendo a lavagem e ele desejar comer a lavagem. Aí diz a Bíblia aí que ele caiu em si e falou: não pode ser. Aí ele pensou: voltar para o meu pai, chegar lá cheio de razão, não vai dar certo. Porque eu já peguei a minha parte, eu já peguei a minha herança. Mas se eu trabalhar de empregado para o meu pai, mesmo assim eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Preste atenção, eu estou falando de um menino rico, que tinha tudo, que tinha acesso, que tinha todas as condições do mundo, que resolveu, por uma atitude errada, permitir que Satanás colocasse sobre ele uma identidade mentirosa. Ele se achou independente, ele se achou bambambam, ele se achou que poderia resolver a vida dele, e agora ele está numa situação que ele não tem para onde correr. A máscara, a identidade que Satanás plantou nele está nele. Ele não consegue mais, ele não consegue nem mais entender que mesmo ele errando, ele ainda tem um pai lá. Ele não tem um inimigo lá na casa dele, ele tem um pai, que no momento que ele chegar vai recebê-lo como filho. Mas ele está tão deformado, a sua identidade está tão maculada que ele pensa: se eu for simplesmente como um empregado, tá bom. Ou seja, ele abriu mão até do melhor, pelo pior. Porque até o pior, na situação que ele estava bom para ele. Então ele volta e resolve voltar. E na verdade, quando ele volta, ele toma um susto, porque ele pensa que vai ser acolhido de uma forma e ele é acolhido de outra forma. Amém? Queridos, a ideia central desse sermão que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite
é te trazer de novo para o centro da vontade de Deus. Escute, talvez como esse moço, você não saiu da igreja. Você não veio e falou, bicho, dá a benção que eu estou indo embora. Talvez você não foi lá no teu líder de GD e falou, me dá a benção que eu vou. Não. Talvez você está na igreja, você está no GD. Mas a tua cabeça, os teus sentimentos já não estão mais como eram antes. Talvez a tua identidade de cristão, ela está maculada. Talvez hoje você tem muito mais desejo pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Quantas pessoas que vêm na igreja, hoje mesmo eu estava falando com o líder de GD, fazendo um checklist lá do GD dele, como é que está teu GD? Fulano, Beltrano, Ciclano. Ele falou, tem uma pessoa lá que assim, ela vem a cada 3 meses, ela vem um dia na igreja, ele contando a situação, né? Então como essa pessoa, tem muita gente assim na igreja, que carrega a bandeira de Cristo, mas que na verdade a bandeira é de Cristo, mas a identidade dela é do mundo. A identidade dela não é uma identidade cravada por Cristo. Qual que é a ideia do evangelho? A palavra evangelho quer dizer boas novas. A ideia do evangelho é eu ser nova criatura. Foi o bate-papo em João 3, de Jesus com Nicodemos. O Nicodemos, ele não saía do templo, ele ensinava no templo, mas ele não tinha uma identidade curada, uma identidade do Senhor. A identidade dele era uma identidade da religião. E Jesus cobra ele, Jesus fala para ele, olha, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai dar o reino dos céus. Traduzindo, Nicodemos, se você não se permitir ter a identidade que eu projetei para você, as coisas não vão acontecer na tua vida. A pergunta é, qual é a identidade que o Senhor projetou para a tua vida? Você está na igreja, mas fazendo falcatrua? Você está na igreja, mas adulterando? Você está na igreja, mas traindo o teu marido? Você está na igreja, mas caloteando todo mundo, aí não paga ninguém? Você está na igreja, mas vive de mentira? Você está na igreja, mas sabe, se o caminho é por aqui, você vai por aqui? Essa identidade não é a identidade que Deus tem para a tua vida, irmão. Você está se enganando. Eu fico imaginando esse moço, ele todo com o peito cheio, bolso cheio, ele se achou, mas quando acabou o dinheiro, a verdade é uma só, ele só não falou, eu preciso retomar a minha verdadeira identidade. A Bíblia usa o termo, e caindo em si, ele olhou para ele, agora eu vou conjecturar, fedido, sujo, um cara que tinha tudo. A Bíblia fala que o pai era rico, a analogia é com Deus. Agora a situação dele é uma situação vexatória, com vontade de comer lavagem. Irmão, eu sei bem o que é isso, hein? Meninada hoje não sabe o que é isso, não tem mais isso aqui. Mas eu fui criado, a minha avó tinha criação de porco. Quando eu chegava no portão da casa da minha avó, o fedor dos infernos. Aquilo é comida azeda, meu irmão. O camarada ficou com vontade de comer aquilo. Olha o que o diabo faz com uma pessoa. Você que servia a Deus, você que pregava, você que era um obreiro, você que era alguém de Deus, e agora vem para a igreja como agente 007, fica aí quietinho, não quer que ninguém veja você. Na verdade não é que você quer que ninguém veja você, você está com vergonha de você mesmo. Mas olha a proposta que Deus tem para você nessa noite. O Senhor está dizendo, volta para a casa do Pai. O Pai está com os braços abertos para te receber. Você pensa que o Pai vai te tratar como você tratou Ele, mas Ele não vai te tratar assim. Aleluia. Ele não vai, porque o amor de Deus excede limites. O amor de Deus é algo inconfundível, é algo extraordinário. Aleluia. Mas para isso eu preciso entender quem eu sou. Eu quero rapidamente, para a gente orar, trabalhar com você algumas coisas que são necessárias para que eu retome a minha verdadeira identidade. Abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Aliás, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Primeira coisa que eu preciso para retomar a minha identidade é saber quem eu sou em Cristo. Diga para o teu irmão, você precisa saber quem você é em Cristo. Há uns 7, 8 meses atrás eu trouxe uma mensagem aqui na igreja.
com o tema Fábrica de Salvos. Porque um dia eu indaguei Deus, falei, Senhor, mas que evangelho é esse que a gente prega hoje, que a gente vive hoje? É o evangelho que se não buscar na porta de casa, não vem para a igreja. É o evangelho que as pessoas só vêm se tiver bolo, guaraná e entretenimento. Que o povo só vem se for buscar. Se o povo só vem se você ligar todo dia. Que a pessoa só vem se você ficar lá, pitititi, pitititi. Que evangelho é esse? Irmão, cá para nós. Por que eu preguei essa palavra? Porque está nós nos enganando, os líderes, e você também está sendo enganado. Porque servir a Jesus é mudança de história. Ah, mas o cara aceitou Jesus, vai ter, ele adultera. Então ele não nasceu de novo, ele vai para o inferno. Irmão, o problema é que eu sou muito direto. Às vezes as pessoas falam, ai bispo, calma, não é calma. Não tem jeitinho na palavra de Deus. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Em cima do muro só caco de vidro. Não dá para andar com Deus de somebody love. Aqui você pode meter um somebody love, mas lá não cola. E eu fico nessa baixaria, desculpa a expressão, de o jeitinho brasileiro. Não. Não existe jeitinho em Jerusalém. Só que no Brasil, lá não existe. Então está aqui, ó, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Cheguei na igreja fumando. Se Jesus verdadeiramente me libertar, acabou o cigarro. Irmão, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu aceitei Jesus, entrei no carro para ir embora, cheio de Deus. Abrimos o porta-luva do carro, pegamos maço de cigarro, amassamos, já dispensamos e acabou. 1 ano o diabo entrava no meu sonho. 1 ano o diabo me mostrava eu dando aquelas tragadas, soltando até bolinha. E eu acordava, eu tá repreendido, Satanás. Eu sou liberto no poder do nome de Jesus. Trabalhava com vendas, todo mundo fumava, batia aquela vontade. Eu ia para o banheiro, dobrava o meu joelho e clamava. Era como se um manto me envolvesse, era a presença de Deus. Deus é real, Deus é vivo. Não tem esse negócio. Por que comigo não acontece? Talvez porque você não permite ser uma nova criatura. Você não permite Deus entrar dentro de você. Para você tá bom assim, não, vamos tocando assim no jeitinho que dá. Escuta, não vai falar que alguém não pregou, que alguém não te avisou. Meu irmão, a porta é estreita. O percentual da coisa é o seguinte: um vai, outro fica. É isso que a Bíblia diz. Então a coisa não é fácil. Então, meu irmão, volta para o centro da vontade de Deus. Retoma a tua verdadeira identidade. Qual, bispo? A identidade de ser nova criatura. Você é filho de Deus e o filho é semelhante ao Pai. O filho anda na mesma perspectiva do Pai. Sai desse engano, desse engodo que Satanás tem te colocado, fazendo com que você seja uma pessoa que ande com máscara e não com a verdadeira identidade projetada por Deus na tua vida. Você precisa ser o que Deus quer que você seja. Eu não estou dizendo que você vai ser anjo, que você não vai errar, não vai falhar, mas o teu caráter muda, a tua personalidade ela é transformada. Quem aceita Jesus Cristo para de mimimi e começa a viver uma vida plena de Deus. Eu fico vendo os crentes de hoje. Irmão, vai ter um culto na quarta e na sexta a gente vai orar. Mas tudo isso de culto na semana? Para que tudo isso? Lembra quando você namorava? Por você no teu namoro, você queria estar com a sua namorada todo dia. Quem namorou em casa, hoje também não tem muito isso, mas um pouquinho, não faz muito tempo, uns 15, 20 anos atrás era assim. Namoro sério, você ia, falava com o pai da moça, só que tinha regra. Aqui, cidadão, tu vai namorar aqui de terça e quinta, ou de quarta e sexta, bateu 10 horas, não quero ver nem tua sombra aqui, hein? Quando chegava umas 15 para as 10, 10 para as 10, o pai da moça começava. E você se mandava. Mas era uma guerra. Porque você queria estar com ela todos os dias. Aí ligava. E papai, na hora de desligar. Te amo, também te amo. Desliga você. Não, desliga você. Não era assim? Quem ama quer estar perto. Aí eu digo que eu amo a Deus, mas parece que eu quero fugir. Onde que Deus está? Está aqui na Betesda? Está na Sábado d'Ângelo? Eu vou lá para o Tatuapé. Eu não entendo. Irmão, quem tem Deus quer estar onde Deus está.
Quem tem o Espírito de Deus, onde que é a vigília? Onde que é a oração do monte? Onde que é o culto? Onde que é o culto de avivamento? Onde que é o ensino? Eu quero mais de Deus. Quem ama quer mais de Deus. Eu estava falando com os pastores aqui, a gente tem bastante gente no louvor. Mas no louvor não basta cantar bem. Precisa dar unção. Mas você há de convir comigo que se eu estou no louvor, tem algo que não pode faltar na minha vida. O que é? Eu não estou falando agora do espiritual. Tem coisas que é orar, jejuar. Isso aí é claro, é objetivo, né? Não tem como. Sabe o que precisa? Não tem como eu louvar e não ser um camarada que escute música. Como é que eu vou ser um adorador, irmão? E nós estamos em 2020, nós vamos entrar, e eu estou cantando, como é que é o nome daquele cantor? Luigi, não, como é que é? Não, isso é novinho, Demar de Campos é novinho. Eu esqueci o nome dele, Luiz não sei das quantas. Luiz de Carvalho, aê! O Luiz de Carvalho, irmão, eu era garoto, chegava no meu avô, aqueles LP que pesavam 2 quilos, e estava lá, meu avô sentado ouvindo o Luiz de Carvalho. Aí não adianta, irmão, se eu não ouço louvor, eu quero cantar Luiz de Carvalho hoje, não vai dar certo. Eu posso até tocar em casa lá, né? Para matar a saudade, né? Mas na igreja não dá. Então, tem coisas que não cabem. Eu quero ser pastor, mas eu não quero estudar, não quero cursar uma teologia, não quero. Como é que eu vou ser? Então, meu irmão, tem coisas que eu preciso buscar. Eu quero ser cheio de Deus, mas não quero estar na casa de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu não quero buscar a presença. Eu não quero me renovar. Aí eu fico com essa identidade imaculada e a coisa não anda, a coisa fica travada. Chega, Deus tem um novo tempo e uma nova história para você. O que importa é ser nova criatura. Você tem que olhar para dentro de você e ver cada dia você mudando. Tudo que eu fazer de ruim, pode ser que eu não estou 100% e não vou estar, mas eu estou em Filipenses 1:6. O Senhor está aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Deus está completando a obra que Ele começou. Agora, tem crente que aceita Jesus e fica pior do que estava. Aí não dá, irmão. Então o clique é esse, volta para o centro da vontade de Deus, tira essa máscara, pisa nela, joga fora, recebe a verdadeira identidade. Todos que receberam, Gideão, Moisés, o próprio Paulo, que tinha uma máscara de caçador de crente, depois recebeu a sua verdadeira identidade, que era alguém que foi projetado para ganhar almas para Jesus. Tanta gente, amém? E aqueles que não quiseram, o que aconteceu? Judas não quis. Judas preferiu bater o pé, fazer carinha de autossuficiente. Qual foi o fim de Judas? Morreu. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não permita que a morte espiritual entre na tua vida. Retome o teu lugar no mundo espiritual. Volte para o centro da vontade de Deus. Eu sempre falo aqui, tem gente que, eu sei que você fala, esse bispo deve ser louco, mas é uma verdade. Se você não quer nada com Deus, vai aproveitar o mundo. Aproveita. Porque, meu irmão, deve ser muito decepcionante eu ficar a vida inteira na igreja e morrer e ir para o inferno. Porque, meu irmão, não tem, é Bíblia. Isso aqui não é bispo, não é pastor, né? É a Bíblia. Quem não nascer da água e do Espírito, Deus afirmou, não é facultativo, Ele afirmou. Quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Amém? Ele afirmou. Então não pensa que não tem. Ou é ou não é. Mas bispo, eu não consigo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Tem o seu Luiz aqui, ele vem de manhã. Que coisa linda que Deus está fazendo na vida do seu Luiz. Ele contou o testemunho dele aqui para os nossos pastores, todo mundo ficou assim, ó. Porque tem algumas pessoas que você olha e você fala, né? É igual o testemunho do irmão João Batista. O irmão João Batista é o senhorzinho que vem aqui de vez em quando, ele tem 90 anos. Bate essa Itaquera toda a pé. Que só na picadilha ele vai. 90 anos. Pensa num testemunho daquele homem. Você olha e você fala, não, isso aí nasceu crente. É lindo ver Jesus fazer. O seu Luiz, ele fala de Jesus, ele chora. Ele fala de Jesus, ele se emociona. Sabe por quê? Porque ele está sentindo o novo nascimento.
Isso é maravilhoso. Irmão, ele não sabe. Ele está começando agora. Ele vai sair, pastor Bispa. Ele fala, bispo, eu não vou vir domingo de manhã porque eu tenho que pegar minha sobrinha no céu. Tudo ele dá satisfação. Presta conta. Ele está entendendo o que Deus está fazendo na vida dele. Não é que eu quero, irmão, entenda. Eu não estou dizendo que ele tem que falar, não é isso não, mas o que eu estou dizendo é o temor dele. Bispo, eu vou em tal lugar, o Senhor me abençoa. Bispo, eu quero fazer curso, eu quero trabalhar para Jesus. Eu posso? Pode. Isso é lindo, meu irmão. Mas só tem isso quem verdadeiramente nascer de novo. Irmão, não se engane. Você pode enganar quem está do teu lado. Você pode enganar o pastor, mas a Deus ninguém engana. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, ele permeia, ele sabe o que está no coração do homem. Que por sinal, diz a Bíblia, que é totalmente corrompido e enganoso. Amém? Então, saiba quem você é em Cristo. Segundo lugar, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo 3. Vamos correr aqui para a gente acabar rapidinho. 2 Timóteo 3. Deixa eu ver se é isso aqui. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. A segunda revelação que eu entendo é que aquilo que não é para glorificar a Deus não pode ser a minha identidade. Pelo contrário, ela é uma máscara que Satanás coloca e tem que cair por terra. Amém? Não seja mascarado, seja quem você é. Se tem áreas da tua vida que não estão na cruz ainda, diga, Senhor, eu preciso que essas áreas do meu caráter estejam na cruz. Mas não minta, não ande de forma errada. Versículos 5 ao 9, capítulo 3 da segunda carta a Timóteo diz assim, ó. 2 Timóteo 3, versículos 5 ao 9. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Amém? Paulo está falando da malignidade que vai imperar no final dos tempos. Né? Aí ele diz assim, versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulherzinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que é isso, gente? Amém? Versículo 8. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos, e quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Amém? Irmãos, preste atenção. Paulo está falando aqui a Timóteo, os camaradas que diz que é e não é. Ele até fala desses dois camaradas aqui que andou na época de Moisés. E Paulo teve muito problema com gente que dizia que era com ele, mas nos momentos das suas prisões, nos momentos das suas dificuldades, essas pessoas abandonavam Paulo. Amém? Versículo 4, no versículo antes, falam que esse povo é traidor, é atrevido, enfatuado, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Aqui fala dessas pseudos profetas, né? Que ficam profetizando segundo as suas paixões, segundo aquilo que está na alma dela. E Paulo está dizendo, foge disso. Você precisa, filho Timóteo, de uma experiência. Você precisa de uma situação que não negue o poder de Deus. O que Paulo está dizendo, Timóteo? Você precisa da marca de Deus. É isso que nós precisamos, igreja. Tudo aquilo que não traz sobre nós o peso da glória de Deus, não importa para Deus. As pessoas têm que olhar em você e ver Deus sendo glorificado, Deus sendo exaltado. Nós tivemos durante um tempo, aí um bom tempo, vários jogadores que se diziam cristãos, faziam gol, iam lá e, né? Um monte deles caía na mídia, com um monte de escândalo, um monte de coisa errada, e só trazia escândalo para a obra de Deus. Alguns não. Alguns eram até motivos de chacota. Ah, você casou virgem? Como isso? Como aquilo? Por quê? Porque não negaram a fé. Escuta, queridos, em nome de Jesus Cristo,
Permita que Deus transforme o teu caráter. Comece a olhar para dentro de você. Ei, esposa, você tem sido uma esposa marcada por Deus. Uma esposa marcada por Deus, ela vai frutificar na sua casa. Marido, filhos, todos vão ver que você é diferenciada. Marido, amém? O que você tem espelhado na tua casa? Quando os teus filhos olham para você, eles te olham como um homem de Deus ou alguém que é uma máscara pura, onde na igreja se mostra A, mas em casa é B? Querido, em nome de Jesus, está na hora da mudança real, está na hora de Deus fazer, está na hora de Deus operar, e o Espírito de Deus está aqui para fazer isso. É só você permitir. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. E qual é para a tua vida? Que você tenha a verdadeira identidade que Ele tem para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Terceira revelação, está no versículo 17 de Lucas 15, e no versículo 21 e 22, que é a volta do filho para casa. E depois o pai vai e troca as roupas do filho. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer que você volte para o centro da vontade dele. Talvez você está aqui hoje e assim, espiritualmente, não literalmente, espiritualmente, você está todo sujo. Bispo, eu estou cheio de pecado. Bispo, eu estou cheio de coisa errada. Bispo, eu tenho até vergonha. Não dá nem para falar. Talvez você está pensando assim. Mas a tua vinda à casa do Pai é para que o Pai tire toda a tua sujeira e te dê roupas novas. As roupas que foram dadas ao filho foram roupas brancas, roupas de festa. Amém? Você não foi chamado para andar escravizado pelo diabo e triste, porque a condição que trouxe aquele menino foi a tristeza, a fome, o desespero. Mas quando ele chega em casa, ele é tratado pelo pai com muito amor, a concepção dele muda, e cai a ficha dele, ele fala, essa é verdadeiramente a identidade que o pai tem para a minha vida. O pai não quer que você ande por aí caindo, passando vergonha, se humilhando, sendo escravo do diabo, não. O pai quer que você esteja na casa dele em honra, em soberania. E o Espírito de Deus está dizendo que ele tem roupas novas para colocar. Como assim, bispo? Roupas espirituais. Você entrou sujo, mas vai sair limpo. Entrou pesado e vai sair leve. Por quê? Porque Deus vai trabalhar ao teu favor em nome de Jesus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Deixa eu ler um texto aqui, ó, rapidinho. Lucas 15, 22. Que é quando o pai manda trazer a roupa, ele diz assim, ó. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, coloque nele um anel no dedo, e sandália nos pés. Sabe o que o pai está fazendo aqui? Que é a quarta revelação. O pai está tirando a máscara de Satanás. Qual máscara? Ele chegou ali assolado, como alguém morrendo de fome, que é o que o diabo quer. O diabo quer ver você caindo pelos cantos. Talvez você diga, ai bicho, mas eu não vou vir com a minha roupa. Não, talvez a tua roupa literalmente não. Mas quantos crentes estão com o casamento balançando? Quantos crentes estão desempregados, em vergonha, em casa de família, às vezes de favor? Quantas pessoas estão assoladas? Só você sabe, às vezes você não abre com as pessoas, mas você está ruim, está mal lá, sem poder de reação. E qual é a palavra de Deus? Vem hoje, Ele está te chamando, vem para o centro da vontade dEle, porque Ele vai tirar essa roupa de morte, Ele vai tirar essa roupa de falência, de destruição, de separação, e vai colocar em você uma roupa espiritual nova, branca como a neve. Ele vai curar, Ele vai sarar o teu interior, porque a proposta de Deus não é que você ande com a máscara de Satanás. A proposta de Deus é que você ande na identidade que Ele projetou para a tua vida. Eu fico imaginando anos fazendo tudo errado. Era a máscara que o diabo tinha para a minha vida. Olha o que o diabo queria me roubar, irmão. Eu não sei como você pensa, mas para mim, o meu ministério é tudo. Porque só quem veio lá da lama sabe o que é o trabalhar de Deus. Deus pegou um cara que ninguém acreditava, minha família não acreditava, ninguém acreditava, e me deu um ministério. E não obstante a isso, tem me dado graça de abrir mais frentes de trabalho. Como é que é isso? Analisa, ele não poderia ter escolhido tanta gente melhor? Mas a misericórdia dele me alcançou. Então tudo aquilo era mentira. Aquelas drogas, cheirando farinha, as loucuras todas que
Porque você imagina, eu fiz todas aquelas loucuras, era uma mentira. Na verdade, o diabo queria roubar a minha vida. Tiros que eu tomei a queima-roupa, que Deus me livrou. Porque o diabo já tinha sentenciado a morte para mim, mas Deus tinha uma verdadeira identidade. É como se Deus falasse: eu não te chamei para a morte, eu não te chamei para a escória da sociedade, eu te chamei para tu ser profeta na terra, eu te chamei para tu ser boca de Deus para esse povo. Essa era a identidade que Deus tinha para a minha vida, que o diabo queria roubar. Aleluia. E tantos pastores que estão aqui hoje, que o diabo tinha sentenciado, que só faziam coisas erradas, e que hoje servem ao Deus vivo, e que andam em soberania, com a cabeça erguida. Aleluia. E Deus tem sido honra na vida deles. Oh, aleluia. Deus tem poder para fazer, meu irmão. Talvez você entrou aqui com tantas situações. Talvez ninguém sabe, você se prostitui. Talvez ninguém sabe, você ainda é preso ao vício da droga. Talvez você tenha um aborto que você começou lá atrás, que você fez lá atrás, e até hoje o diabo te sentencia por isso. Ei, tu está na casa do Pai. O passado vai ser apagado, porque a minha Bíblia diz que os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento, e Deus tem uma nova proposta para você. Retoma a tua verdadeira identidade. Deus não te chamou por cachaceiro, Deus não te chamou por drogado, Deus não te chamou por falido, Deus não te chamou por 71, Deus te chamou por homem de Deus, mulher de Deus, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Deus te chamou para você dar certo, Deus te chamou para tu ser honra. Alabando Minagai, aleluia. Eu sinto Ele, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. E Ele vai mudar a tua sorte hoje. Ele vai mudar a tua sorte hoje. Vamos nos colocar em pé, queridos. Oh, aleluia.